A pergunta dessa semana é: afinal de contas, por que estou aqui? Nós passamos toda essa semana lendo as explicações do livro Uma Vida com Propósito, sobre a razão da existência nossa aqui. Nós começamos o nosso projeto e nós vamos caminhar aí por mais alguns dias. Na próxima terça-feira nós teremos mais um encontro. Se você está aqui na igreja hoje e você não está em grupo nenhum, você tem meu telefone no boletim da igreja. Procure ali no final do culto o boletim da igreja, pode me mandar uma mensagem, me fale onde você mora e eu vou arrumar um grupo para você. Eu fui muito abençoado semana passada, muito abençoado. Tinham, se eu não me engano, 10 pessoas no meu grupo, e como foi caloroso, como foi gostoso aquele período, como Deus tratou o nosso coração, e eu tenho certeza que Deus vai continuar tratando o nosso coração e cuidando de cada um de nós nesses dias. Então, se você não está em grupo nenhum, você pode me mandar uma mensagem e eu com toda alegria vou te colocar em algum grupo, tá joia? Vamos abrir nossas Bíblias aí na Epístola de Paulo aos Colossenses, e eu vou responder a essa pergunta no texto cantado aqui hoje. Nós cantamos esse texto, Colossenses 1, do versículo 13 ao versículo 23. Colossenses 1, do versículo 13 ao versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Se nós não começarmos com Deus, nós terminaremos errado. A resposta é simples, mas é exatamente essa. Deus é a razão. Uma coisa que me chama a atenção é que quando nós pensamos em propósito, nós estamos pensando em algo religioso. Ninguém pode falar sobre propósito se arrancar a religião da vida. É uma palavra religiosa.
E uma coisa que me chama a atenção quando nós olhamos para esse texto em particular, ele vai mostrar que há uma razão para cada coisa, e que todas as coisas apontam para um lugar. O apóstolo Paulo vai falar sobre o Cristo Supremo, quando ele escreve aqui aos Colossenses, e ele vai mostrar a grandeza de quem é Cristo e do que Cristo fez, do que Deus fez por meio do seu Filho Jesus Cristo. E aí algumas coisas precisam estar claras no nosso coração. Se o grande propósito nosso é Deus, a minha pergunta é: por que é Deus? Porque a razão da minha vida é Deus, porque o fim principal do homem é a glória de Deus e é se alegrar em Deus. E aí a resposta que o apóstolo Paulo vai trazer para nós é porque nós fomos criados por Ele e nós fomos criados para Ele. Ele não coloca isso em questão. De onde vem a vida, para ele é muito claro. Ele não está perguntando para o mundo ou para as filosofias do mundo o que eles pensam acerca da criação do mundo. Quando o apóstolo Paulo pensa na criação do mundo, ele tem clareza em afirmar que todas as coisas que existem, elas procedem de um Deus que sempre existiu. Tudo que existe tem seu princípio em Deus, nesse Deus que não tem princípio. Tudo começa em Deus, e quando ele começa a apontar para Cristo, me lembra um pouco do Evangelho de João, porque o autor do Evangelho de João, ele vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se perguntássemos para João, quem criou o universo? Ele diria: Deus criou pela palavra, e a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Se perguntássemos para Paulo, quem criou o universo? Paulo responderia assim: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo que existe deve a sua existência a Deus. E Deus cria cada coisa com um propósito determinado. Acho maravilhoso que esse propósito está em cada haja de Deus. Toda hora que Deus diz para alguma coisa o que ela é, aquela coisa não apenas vem à existência, mas aquela coisa cumpre o seu propósito todos os dias. Quando Deus diz que haja luz, a luz está aqui até hoje, cumprindo obedientemente a ordem dela existir, e cumprindo o seu propósito de trazer luz a cada lugar. Quando Deus coloca limite nas coisas, não tenham dúvida disso. Nós vivemos dias em que os homens duvidam dessa verdade. Nós vivemos dias em que os homens acreditam que a vida ela é resultado do acaso. Se essa loucura estivesse certa, seria a maior armadilha de todas. Porque todos os dias eu acordo, e cada coisa tem seu tempo, e cada coisa tem seu propósito. O cientista mais ateu que existe vivo hoje, ele é obrigado a acreditar em leis que regem o universo, e é obrigado a acreditar que cada ser existente cumpre um propósito. Ele não consegue meio que entender isso, ele tem que criar um caminho difícil para explicar isso, mas todas as coisas cumprem um propósito, foram criadas para Deus. E em cada momento, quando vivemos esse propósito, nós glorificamos a Deus. Mas há uma coisa nesse texto que me chama a atenção: Ele nos criou por Ele nos criou para Ele, e Ele nos sustenta para Ele. Há uma coisa que é maravilhosa nesse texto, quando fala que Ele não apenas criou, mas nele tudo subsiste.
as visíveis e as invisíveis. As pessoas que odeiam a Deus hoje, elas estão vivas porque Deus as sustenta. Nós acordamos hoje porque Deus tem nos sustentado. E Deus tem cuidado de nós. Como não viver por Ele? É tão maravilhoso pensar no Salmo, quando o salmista diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Imagine o tamanho desse controle, todos os dias determinados. Imagine um Deus que escreve a história de forma minuciosa, que cuida de forma minuciosa. Quando vai falar do cuidado dele por nós, ele vai falar bem assim: ele sabe quantos fios de cabelo na cabeça você tem. Eu não sei se você sabe, eu não sei. Mas olha o tamanho desse cuidado. Imagine, não é alguém que simplesmente disse, e haja cabelo. É alguém que sustenta, que cuida, que sabe quantos fios de cabelo você tem. É alguém que nenhum pardal cai sem a permissão dele. Eu não sei se você sabe disso, mas passarinhos têm preços. Certa vez eu fui numa roça, onde eu era pastor, e eu fiquei curioso para perguntar os preços do passarinho. Primeiro, uma vez eu perguntei para um menino assim: quem vale mais, você ou um passarinho? Ele ficou na dúvida. Eu falei: você, meu filho, vale mais que um passarinho. E aí eu falei: quanto vale um pardal? E aí eles acharam engraçado. R$nenhum, pastor. R$nenhum vale um pardal. Imagine, ele tem cuidado com aquilo que você não dá R$nenhum. Não cai um passarinho sem o controle dele. Imagine alguém que cuida dos seus dias. Alguém que cuida da erva do campo, que cuida do passarinho. É maravilhoso quando o apóstolo Pedro vira para mim e vira para você, e ele fala assim: nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Não é simplesmente Ele cuidará de nós, há uma experiência de cuidado todos os dias. Nós temos mania de acharmos que livramentos só acontecem quando grandes perigos acontecem. Esses dias eu vinha para a igreja. Eu moro ali no Lagoa Santa. E aí eu subo num morro, todos os dias, mesmo caminho. E tem uma placa de pare. Num determinado momento do morro, eu já passei tantas vezes e nunca tinha ninguém ali. E eu já até esqueci daquela placa. E um dia eu simplesmente fui. E uma moto passa altamente acelerada. E eu quase que trisco na moto. Eu gelei. Eu falei: se eu batesse naquele cara, eu não sei o que seria. E ele ficou muito bravo, ele me xingou. E ele desceu o morro, muito nervoso. E eu segui meu caminho, meio que com as pernas tremendo, porque eu pensei que poderia ter acontecido. E ele voltou. No que ele voltou, eu falei: nossa, ainda vou arrumar uma encrenca. E aí ele virou para mim e falou bem assim, na hora que ele chegou, eu falei: me desculpa, me perdoa, eu estou totalmente errado. Eu poderia ter causado um acidente, ter estragado a sua vida e ter estragado a minha vida. E ele falou: me desculpa porque eu te xinguei, né? Eu falei: está desculpado. E aí depois ele falou bem assim: ainda bem que Deus existe, né? E eu falei: ainda bem que Deus existe. Ainda bem. Quantas vezes eu passei ali, eu não passei perto de moto nenhuma e Deus estava cuidando de mim.
Sabe, eu vou para casa hoje e eu não tenho que orar para que Deus cure os meus filhos de alguma maneira. Deus tem cuidado dos meus filhos, da minha esposa. Eu não tenho hoje uma crise no meu casamento e louvado seja Deus. Deus tem cuidado da minha vida e sustentado a minha vida, como tem cuidado da sua vida e sustentado a sua vida. Até na hora que você não percebe, nós nos movemos e existimos em Deus. Há um cuidado profundo de Deus com cada um de nós. E nos dias negros da alma, sabe, naqueles dias dolorosos, naquele tempo de sofrimento, talvez aqueles ainda sejam os dias melhores. Eu não os quero. Eu sei que você não os deseja, mas você lembra daqueles dias. Se é que você não os está vivendo nesse exato momento, sabe o que é a voz de Deus clara naquela hora? Sabe o que é Deus te cercar por trás e diante e colocar a mão sobre você? Você sabe o que é isso? Sabe o que é Deus conduzir a sua vida em meio às calamidades da vida? Ele nos criou e Ele nos sustenta e Ele cuida de nós, para que nós cumpramos o grande processo, o grande projeto de glorificarmos a Deus, o grande propósito de glorificarmos a Deus. Que Deus bendito e maravilhoso, digno de adoração por essas coisas. Mas a história não para aí. Eu lembro que uma vez eu ouvi, você consegue ouvir isso na internet. Quando eu escutei, estava no site da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Uma mensagem do reverendo Leonardo, eu não vou saber falar o sobrenome dele, mas ele é sogro do reverendo Augusto Nicodemos. Ele conta que estava na Holanda, e ele é um holandês, na Segunda Guerra Mundial. E diz ele que ele estava num porão, menino, com os pais dele, crentes, e os irmãos, e eles ouviam as bombas caindo do lado de fora, e aí a mãe ou o pai lia para eles: sobre mim pões a mão, sobre mim pões as tuas mãos. Quantas vezes não foi assim comigo e com você? Dias dolorosos, e sobre nós estavam as mãos de Deus nos protegendo e nos socorrendo. Mas o texto vai falar ainda de um propósito gigantesco de Deus em nos salvar. O texto vai falar que Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. O texto começa falando que nós vivíamos num império, o império das trevas, governados pelo diabo, governados pelas vontades do coração enganoso, governados pelo mundo. E aí é maravilhoso, porque o texto fala que nós que vivíamos governados por essas coisas, nós fomos transformados, nós fomos transportados de um império de escravidão, de dor, para um reino de amor. E uma coisa que me chama a atenção quando eu leio esse texto, é que esse texto vai falar de Cristo como Senhor de cada coisa, como Cristo sobre o Senhor sobre todas as coisas. Abraham Kuyper gostava de dizer que não há um centímetro no universo que o Senhor Jesus Cristo não possa apontar o dedo e dizer: é meu, tudo me pertence. E aí, para quem está com medo dos demônios, dos príncipes das trevas, o texto aqui diz que Ele é o cabeça sobre isso tudo, que Ele é o Senhor sobre isso tudo. Eles não são donos deles mesmos, eles não têm autonomia. Lutero gostava de dizer que o diabo é o diabo de Deus, alguém que controla tudo, inclusive a Satanás. Até para viver, para existir, para agir, ele tem que pedir bênção. Ele tem que falar: eu posso fazer, porque ele não age de acordo com a vontade do coração dele. O príncipe do império das trevas,
E aí Deus, por meio de Jesus Cristo, numa cruz escandalosa, escandalosa de escândalo, de ser absurda, de maltratar o coração e os olhos, essa cruz que afronta o tempo todo, porque não morrem bonzinhos na cruz, morrem os piores criminosos na cruz, morrem os escravos na cruz, morrem aqueles que vão ser esquecidos na cruz, e morre o Senhor do universo na cruz. O dono do universo dá a sua vida na cruz, Ele assume o meu pecado e o seu pecado naquela cruz, a maldição que é minha e que é sua, Ele carrega sobre Ele, para que haja paz. O problema nosso é que nós queremos encontrar paz no mundo sem Deus. Não há paz sem Deus, não há propósito sem Deus, e não há um caminho para Deus fora de Jesus Cristo. Todos os caminhos para Deus fora de Jesus Cristo são caminhos de condenação. Só há um caminho de paz e de salvação: Cristo Jesus. Confiar no Senhor Jesus Cristo e encontrar a paz que excede o entendimento, ser tomado pela vida eterna, viver nessa vida, e saber que a nossa história não termina aqui. Imagine, seres eternos, finitos, mas eternos, porém eternos. Ela pode acabar por um momento, mas ela vai voltar uma hora. Hoje pela manhã eu lia na classe, que eu dava aula 1 Coríntios 15, e lá diz bem assim: ao soar da última trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão. Haverá um momento onde a vida volta à sua completude. Deixa eu te contar uma coisa: há um momento da separação do corpo e do espírito. Isso chama morte. Na morte, o que é inseparável se separa. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, ou para o paraíso, ou para o inferno. Mas há um momento onde haverá união dessas duas coisas novamente, porque a Bíblia não fala que nós estamos atrás de almas. A igreja caiu na conversa de que ela tem que ganhar almas para Cristo. Deus está fazendo uma obra no mundo, e Deus está fazendo uma obra em pessoas. E o grande projeto de Deus final é um projeto de ressurreição, onde o homem volta a ter corpo e espíritos unidos. E nessa hora onde novamente estão unidos, eles são imortais e incorruptíveis. E aí uma coisa que me chama a atenção é que a gente para com esse medo do que vai acabar. Esses dias eu revi uma cena daquele livro Sociedade dos Poetas Mortos. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o filme, ele ganhou meu coração. Não sei se você já viu, ele ganhou meu coração por diversos fatores, mas eu lembro de uma cena onde o professor de inglês, ele manda um aluno ler uma poesia, aquele aluno lê a poesia, e aí existem fotos de antigos alunos daquela escola. Ele manda aqueles alunos novos, ele fala: vocês estão fortes, com os olhos cheios de sonhos, com os hormônios à flor da pele, se aproximem da foto. E aí ele começa a falar que todos naquela foto já haviam morrido. E ele começa a recitar uma frase. Ele começa a repetir: carpe diem, carpe diem. Aproveite o dia, aproveite o dia. Quando eu ouvi aquela mensagem, aquilo encheu meu coração e eu quis aproveitar o dia. Como se a única coisa que eu tivesse fosse aquele dia. Os homens estão desesperados no nosso tempo, porque eles acreditam que só tem um dia para viver, e que as coisas estão acabando. Eu quero dizer o contrário: não.
Eu lembro que eu amava quando Legião Urbana cantava assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Eu começo a pensar: não, nós não amamos as pessoas porque não há amanhã, eu amo as pessoas porque há amanhã. Existe um amanhã para nós, existe um novo tempo para nós, existe tempo para nós e tempo eterno e vida eterna. A igreja, ela faz o que faz e ela caminha, porque ele vive, porque ele venceu a morte e porque a igreja irá vencer a morte. E aí eu queria terminar essa mensagem dizendo uma coisa prática para essa igreja aqui agora. Quando o apóstolo Paulo vai terminar essa perícope, ele vai dizer que Cristo pagou pelos nossos pecados, ele nos trouxe a paz com Deus. O homem pode viver seu propósito através de Cristo, mas ele diz uma coisa para a igreja. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Olha um propósito aí. Por que ele fez isso? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Há uma cena que se repete a cada casamento. Você já deve ter reparado assim. A entrada de uma linda noiva. Toda vez que eu vou fazer um casamento eu repito isso. Acho linda a cena, como me transporta para o futuro essa cena. Aquele noivo vai buscar a noiva, um Cristo que busca a sua noiva, mas não é uma noiva mal vestida, não é uma noiva feia, é uma noiva linda, é uma noiva vestida de branco, é a minha história e é a sua história. É um Cristo que paga pelos nossos pecados para nos apresentar para Ele mesmo. Olha o propósito da morte dele na cruz. E o propósito da nossa vida, gente que vai viver de forma irrepreensível. Uma coisa que eu preciso deixar claro nessa noite, e que às vezes é uma confusão no nosso meio. Às vezes algumas pessoas ouvem falar da santa doutrina da eleição, e elas são irresponsáveis com isso. Elas falam mais ou menos assim: já que Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo, então eu posso viver de qualquer maneira. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos elegeu para que nós não sejamos mais escravos do pecado, mas para que sirvamos a Deus, para que vivamos de forma reta diante de Deus, confiados no poder que há no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode sair daqui hoje para ofertar a Deus aquilo que agrada a Deus. Ele te criou, Ele te sustenta, Ele te salvou, Ele fez isso tudo para entregar para Ele alguém que dê para Ele aquilo que Ele ama. Não é para você tentar imaginar o que Deus deseja, é para olhar para as Escrituras e perguntar: Deus, o que o Senhor deseja, fale comigo. E ao ver nas Escrituras aquilo que Deus deseja, você vai entregar a Deus aquilo que Ele deseja, vai entregar ao amado da sua alma aquilo que Ele ama. Uma vida da maneira que Ele ama e da maneira que Ele deseja. E aí eu quero terminar essa mensagem dizendo uma coisa. Uma vida só cumpre o seu propósito se ela começar em Deus e se ela terminar em Deus. E se ela existir em Deus. Tem hora que eu perco meu propósito. Eu começo a escutar meu coração. Eu começo a ouvir minhas vaidades. Eu começo a achar que a razão da minha vida tem a ver com os meus sonhos. E quando eu vou ver, está tudo despedaçado. Quando eu vou ver, minha vida está vazia e sem significado. Porque eu parei de ir para o lugar que a vida existe por causa dele. Vem cá.
Você já acordou algum dia com um vazio profundo no coração? Sabe, esses vazios na alma? Você já acordou algum dia e nada fazia sentido? E a sensação que você tinha é que esse negócio não foi feito para você? Quero te contar um negócio aqui, de fato não foi feito para você. Todas as coisas foram feitas para Cristo, inclusive você. É tudo por Ele, por causa dEle e para Ele. Então todas as coisas só são preenchidas quando vivem para Ele e vivem nele. Só tem um jeito do vazio ir embora, só tem um jeito da vida ser preenchida, é viver o seu propósito em Cristo. Você foi criado para Deus, então viva para Deus. Viva em Deus e saiba que você vive por causa de Deus. É Ele quem te sustenta e é Ele quem cuida de você. Eu queria te convidar a uma oração, a fechar seus olhos, a abrir seu coração nessa hora e a falar com Deus. Deus, se todas as minhas fontes estão em Ti, eu quero viver para o Senhor. Talvez você esteja aqui e se desviou no caminho. Esteja aqui e resolveu ouvir todas as coisas, menos a voz de Deus. Está na hora de voltar para o propósito. Começa com Deus. Vive com Deus e chega ao fim com Deus. Ele é a razão de tudo, só faz sentido nele. Fora dele parece que está tudo fora de órbita. Então é hora de ir para Deus por meio de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu invoco o nome do Senhor nessa hora. O Senhor que sonda e conhece o meu e o coração de cada irmão e de cada pessoa aqui nessa noite. O Senhor sabe cada um que está aqui, que perdeu o propósito da vida. Quantos que estão aqui e o propósito é o que vão ganhar. Quanto vão ganhar? E aí a vida é uma tragédia existencial. Há quantos que estão aqui e estão adoecendo pessoas, porque pessoas são o propósito da vida delas. E são adoecidos por essas pessoas. Quantos que estão aqui que amam de forma infinita coisas finitas, e aí toda hora que uma coisa finita perece, a vida acaba, a alegria vai embora, o vazio toma conta. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir uma graça para todos nós aqui. Nosso coração pecaminoso nos engana e nos afasta do Senhor, nos afasta do propósito principal da nossa vida. E não são poucos os momentos que nos vemos perdidos durante a caminhada. Quero pedir ao Senhor que o Senhor nos reoriente, que o Senhor nos leve de volta ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído, aos pés do Senhor. Que o Senhor leve a igreja do Senhor para o propósito da vida dela, te conhecer, te fazer conhecido, se alegrar no Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Tem misericórdia. Olhe para nós e restaure-nos, ó Pai. O Senhor nos comprou naquela cruz, derramou um sangue precioso por nossa causa, então não nos deixe viver uma vida
como se não pertencêssemos ao Senhor, porque pertencemos ao Senhor. Visite cada um de nós aqui nessa noite. Orienta a nossa vida e dá-nos a graça de nos encontrarmos no Cristo Supremo. Ó Deus, nesse que é a razão de todas as coisas. Ah, Senhor Jesus, tome por completo o nosso coração. Que não haja um espaço em nós que não pertença ao Senhor. Que tudo que há em nós se dobre perante o Senhor. Que tudo que há em nós proclame que o Senhor é o Rei Supremo, soberano, Senhor e Salvador. Que não haja um aspecto na nossa vida que não sirva ao Senhor. E todas os outros aspectos e situações da vida que nos levaram para longe, ó Deus, nos livre deles. Perdoe os nossos pecados, perdoe-nos, ó Deus, porque nós dobramos os nossos joelhos perante deuses falsos. Perdoe as horas, ó Deus, onde o nosso culto foi direcionado a outro que não foi o Senhor, onde a nossa adoração foi para outra coisa que não foi o Senhor. Mas, ó Deus, tem misericórdia de nós numa noite como essa e dobra o nosso coração perante o Senhor. Ó Deus, e que tudo que há em nós confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu imploro essa graça para cada um de nós aqui. Essa é a maior bênção que poderia existir para a vida de um homem. É só assim que um homem é preenchido e encontra o real propósito de cada instante da sua vida, vivendo momento a momento da vida para a glória do nome do Senhor, te glorificando nas coisas mais simples, até as mais sofisticadas. Ó Deus, toma o nosso coração por completo. Eu imploro a graça e a bênção do Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Recebam a bênção, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sobre vós, meus irmãos, e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.